Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, olha só. Seja alfa de t uma curva parametrizada que não passa pela origem. Se alfa de t0 é o ponto do traço de alfa mais próximo da origem e alfa' de t0 é diferente de zero, mostra que o vetor posição alfa de t0 é ortogonal a alfa' de t0. Antes de eu fazer o exercício, eu peço para você pausar e tentar fazer e também já deixar o seu curtir, além de, claro, inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar aqui o professor que tanto te ajuda, você pode fazer um Pix, tá aí na descrição do vídeo como é que você pode fazer. Bom, para resolver esse exercício aqui, a pessoa vai ter que ter primeiro um entendimento geométrico do que está acontecendo, para facilitar a interpretação do problema. E é muito comum um aluno falar assim, professor, não entendi nada, não sei nem o que está pedindo no exercício, né? Olha só, vamos com calma aqui. Vou mostrar aqui no GeoGebra para você uma interpretação disso, tá? Então vamos lá, olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês o GeoGebra, para vocês poderem dar uma observada. Então temos aqui no GeoGebra um programa que você pode baixar no www.geogebra.org. Ele é muito interessante para a gente estudar matemática e geometria. Então aqui nós estamos apresentando uma curva alfa, parametrizada, né? Uma alfa de t, genérica aqui, e ela não passa pela origem, ou seja, ela não passa essa curva no 0, 0. Eu estou fazendo aqui em 2 dimensões, eu podia fazer em 3 dimensões, mas aí ficaria ruim para mostrar, então no 2D fica mais fácil de mostrar, né? Mas o que eu vou explicar aqui também serviria para o 3D ou outras dimensões. Então veja, está aqui a curva, ok. Quando você faz o seu alfa de t, um parâmetro t, você acha esse ponto aqui em cima da curva, né? Então você vai variando esse t, o parâmetro t, você vai variando o ponto em cima da curva, né? E aí você vai ter isso aqui. Bom, esse vetor aqui, ó, que vai dar origem até o ponto que está em cima da curva, é o vetor posição, né? Daquele ponto. Ok. Aí o que acontece? Olha só. Esse ponto da curva, ele tem uma distância até a origem que corresponde ao módulo daquele vetor posição, né? Ou seja, a distância do ponto O da origem, né, até o ponto P em cima dessa curva, dá justamente o módulo desse vetor, né? O comprimento daquele segmento orientado que representa o vetor, né? E aqui no caso está mostrando o tanto, ó, mais ou menos, ó, quando o vetor está mais ou menos aqui, o valor desse módulo é esse aproximadamente, né? E esse outro carinha aqui, ó, esse outro vetor mais em vermelho ou um rosa aqui, um vermelho mais claro, ele representa o vetor posição para a derivada daquele nosso alfa, né? Então, se você me dá uma curva parametrizada alfa e faz o alfa' de t, a gente sabe que esse vetor posição representando aqui, né? Esse vetor que representa aqui a derivada, ele está na direção da reta tangente, né, ao gráfico aquele traço, né, daquela sua curva parametrizada naquele ponto, tá? Então por isso que ele está desenhado aqui, ó. Aí veja o seguinte, ó, conforme você vai variando aqui, ó, você vai variando esse ponto, esse ângulo formado entre o vetor posição, que é o vetor posição de alfa t, e o vetor aqui que representa o nosso alfa' de t, esse ângulo vai mudando também, né? O que diz no exercício é o seguinte, que no ponto mais próximo dessa origem, ou seja, no ponto dessa curva que está mais próximo da origem, o que corresponde a dizer que é o ponto onde esse módulo aqui é o menor, onde o comprimento desse vetor posição é menor, nesse lugar acontece o seguinte, esse vetor aqui representando o seu alfa' t, ele vai ser ortogonal ao seu vetor alfa t, ou seja, vai ter um ângulo de 90 graus formando. Então, ó, eu vou tentar mais ou menos colocar, ó, veja que é mais próximo, visualmente falando, né? Claro que não vai ser para cá, o ponto mais próximo, nem vai ser para cá. Ele vai ser mais ou menos aqui nessa região, tá vendo? Ó? Então, vou tentar chegar ao mais próximo que eu conseguir aqui, de 90, olha só, mais ou menos aqui, mas deixa eu tentar aqui. Eu não consigo exatamente colocar em 90, mas veja como é que o valor do módulo, ou seja, a distância desse ponto que está lá no seu traço da curva até o ponto O, que vai corresponder ao módulo do vetor, veja como é que essa distância aqui está mais ou menos 0,53. E está mais ou menos 90 graus aqui o ângulo formado, né, entre o alfa t, o vetor posição, e o alfa' t, o vetor que representa esse alfa' t. Se eu arrastar mais para cá, você vai ver que vai aumentar isso aqui, vai passar de 0,53, ó, aumentou, já está em 1 tanto e tanto, ó, 6,1, 5,8, então passou do 0,53. Se eu for para lá, a mesma coisa, ó, como é que já está, ó, tá 1,36, aqui já é 1,01, aqui 0,73, então o valor mais próximo é quando justamente acontece você chegar lá no valor mais próximo de 90. Então, quanto mais você se aproxima aqui de 90 graus, o ângulo formado
entre o seu alfa' t e o seu alfa' é justamente onde tem o menor comprimento para esse vetor, o que significa a menor distância, né, entre o ponto e a origem, entre um ponto que está na curva parametrizada e a origem. Então, basicamente, o que aquele exercício quer é que você prove isso. É isso que está dizendo lá. Então, vamos voltar lá. Agora que a gente viu essa interpretação geométrica, né, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, seja alfa' a curva parametrizada, que não passa pela origem. Vou aqui fazer o caso para 3 dimensões, né? Que vai ser análogo ao de 2 logo. Então, um alfa' que você me der, né? Uma curva alfa' parametrizada, ela vai ter uma certa função f1 aqui em relação a t, né? Para coordenada x. Vai ter uma certa função 2 aqui para a variável y e vai ter uma certa função 3 aqui para a variável z, né? Então, x, y, z, as coordenadas do ponto, do traço da sua alfa, lá no 3 aqui, em 3D. Podia fazer em 2D também, mas vou fazer logo em 3D. Bom, então olha só, o que a gente viu lá, né? Quando você tem um módulo daquele vetor posição alfa de t, né? O que ele está falando aqui é que o menor valor possível é quando aquele seu parâmetro t for esse t0. Ou seja, ele está falando que esse cara aqui, ó, a menor possibilidade aqui vai ser justamente quando você tiver o seguinte. Então, isso aqui vai ser maior ou igual do que o módulo do seu alfa de t0. Então, veja que alfa de t0 está sendo o menor valor possível, né, para o módulo, né, porque está aqui, ó, menor ou igual. Então, todos os outros valores de t, os valores que você pode colocar no parâmetro para essa função aqui, né, para essa curva alfa, de todos eles vão ficar maiores ou iguais do que aquele t0, que é o que ele diz que está mais próximo da sua origem, né? E quando é mais próximo da origem, significa que esse módulo aqui é o menor possível, foi como a gente viu lá no GeoGebra. Então, olha só, isso que está acontecendo. Só que, olha só, como o módulo de alfa de t, isso é um número positivo, e o módulo, né, de alfa de t0 também vai ser um número positivo, então, se esse número positivo é maior do que esse, então o quadrado disso, ou seja, o módulo de alfa' o módulo de alfa' ao quadrado, ele também vai ser maior ou igual que o módulo de alfa' de 0 ao quadrado, tá? Então, você dizer que o módulo de alfa' é maior ou igual que 0, já que esse número é positivo e esse número é positivo, também é a mesma coisa você implicar que ele ao quadrado vai ser maior ou igual que esse aqui ao quadrado. Isso vai ser interessante pra gente, por quê? Porque, olha só, esse módulo de alfa de t ao quadrado, ele pode ser escrito, utilizando nossos conhecimentos de geometria analítica, né, como sendo o vetor posição alfa' produto interno com o vetor posição alfa', tá? Isso aqui vai ser interessante. Então, o que acontece? O nosso módulo do alfa de t ao quadrado vai ser o seguinte, ó. Quem é o produto interno do alfa' pelo alfa' mesmo? É você multiplicar a primeira coordenada dele pela primeira coordenada dele. Então, vai aparecer a primeira coordenada ao quadrado de t. Aí, soma. Segunda coordenada dele vai fazer o produto pela segunda coordenada dele. Então, vai aparecer o f2 ao quadrado de t. E quem é que vai ser a terceira coordenada aqui, né? Seria a terceira coordenada desse vetor com esse vetor. Dá o vetor posição aqui com o vetor posição. Então, vai aparecer f3 ao quadrado de t. Então, você tirou o produto interno, né, desse alfa de t pelo próprio alfa de t. Daí isso aqui tudo. Veja que aqui, ó... Veja que aqui, nesse lado, né, o que você pode formar, ó, vamos até imaginar, ó, essa parte aqui, ó, você pode enxergar como sendo uma função, né, que depende da variável t. Sei lá, eu vou chamar de g de t, só para não confundir com esses f's aqui. Então, você tem uma g de t aqui, ó, que para cada valor de t, você tem esse número que está associado a ela, né? Porque esse aqui vai dar um número real no final das contas, né? Bom, então, porque você está fazendo o valor t em cima da sua f1, está elevando ao quadrado, o valor t em cima da sua f2 elevando ao quadrado, o valor t em cima da sua f3 ao quadrado, somando tudo, vai dar um número real, né? A gente está tratando tudo com número real. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Quando acontecer de você ter um mínimo para essa função, o que a gente sabe que é um candidato para isso acontecer é quando a derivada da função naquele ponto for igual a zero, né? Quando acontecer de ter o mínimo, vai ser justamente quando esse valor aqui é mínimo, o que vai acabar depois fazendo o processo todo inverso, implicar geometricamente que o módulo daquele seu vetor posição naquela posição t que você calcular, que no caso aqui vai ser t0, né? Vai ser o menor possível. Ou seja, a distância, então, entre o ponto que está no traço da sua curva alfa para o parâmetro de zero, está mais próximo da origem. Então, vamos fazer, ó. Bom, mas como é que seria a derivada aqui dessa função aqui, né? Aqui você vai ter que aplicar a regra da cadeia, né? Porque cada função dessa aqui é em t e ainda está elevado ao quadrado. Então, aplicando a regra da cadeia seria deriva de fora, então vai ter uma potência, né? A regra do tombo aqui, você desce a potência e diminui uma potência, uma unidade na potência. Então, vai ser 2 que multiplica
Aí conserva a função de dentro, que no caso vai ser a sua f de 1x, né? E você faz a derivada de fora, conservando de dentro, depois tem que derivar a de dentro, né? Então vai aparecer f1 de x a linha aqui, tá? É regra da cadeia. Ah, professor, não lembro disso. Vamos botar aqui um exemplozinho assim, ó. U ao quadrado, linha. Como é que é a regra da cadeia disso aqui? Vai ser 2U, U'. Por que 2U, U'? Porque a regra da potência diz o seguinte, você desce a potência quando está derivando e diminui uma unidade. Então, quando eu descer esse 2, vai ficar um 2 aqui multiplicando, e 2 subtraindo por 1 vai dar 1, né? Então, aqui é como se fosse 2 elevado a 1. Então, aparece duas vezes U. E, pela regra da potência, pela regra da cadeia, depois que você deriva a função externa, né, a função que está mais externa aqui, que seria elevar ao quadrado, você deriva aquela função mais interna, que nesse caso aqui é U. Por isso que vai aparecer U'. Então, isso aqui foi regra da cadeia, tá? Então, ficou desse jeito. Aí eu continuo o mesmo raciocínio nas outras, ó. Vai ser 2 que multiplica f de 2t, que foi a derivada de fora, né, a externa, conservando a de dentro. Depois eu derivo a de dentro, então vai aparecer a derivada da sua, né, t. Opa, desculpa aqui, ó. Derivada da sua t aqui. E a última é a mesma coisa ali, ó. 2 que multiplica a sua f de 3 de t, que multiplica a sua f de 3t. Caramba, quase que não coube aqui. Deixa eu tentar apertar um pouco mais aqui, porque senão não vou conseguir escrever, né? Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui, ó. F de 3t e agora f de 3t linha, isso aqui igual a zero. Bom, então o que acontece aqui, né? A gente pode colocar 2 em fator comum, né? Veja que tem 2 em fator comum. E o que acontece é o seguinte, ó. Veja que eu posso escrever isso aqui como sendo 2 em fator comum, e aí eu vou colocar f1 de x multiplicado por a derivada de f1 de x vai ser f1 linha, né, de x. Aí mais, aqui vai ficar f... Pô, x não, né, gente? Poxa, eu tô misturando as coisas aqui. Aqui era t, gente. Oh, caramba, acontece. Acontece nas melhores famílias. Então aqui é t e aqui é t, gente. A gente tá falando tudo com t. Não sei que eu botei x aqui. É o vício, né? A gente tá tão viciado em colocar só x. Mas enfim, então... Esqueçam que eu falei no x, aqui é no t, tá, gente? Vamos lá. Aqui t, aqui t. Aí agora aqui, ó, f2 de... Desculpa. f2 de t, f2 linha de t, depois mais f3t, depois f3 linha t, isso aqui tudo igual a zero. Ok. Bom... 2 está aqui em evidência, você pode passar esse 2 dividindo, vai ficar 2. Quando você pegar 0 dividido por 2, vai acabar dando 0, né? Então, no final, vai sobrar só essa parte aqui dentro. E essa parte aqui dentro, o que você pode analisar? Isso aqui é a mesma coisa de fazer o seguinte produto interno. Você pegar o vetor formado por f1t, f2t, f3t, tá? E fazer o produto interno com o vetor f'1t, f2 linha t e f3 linha t, tá bom? Igual a zero. Eu já botei igual a zero aqui porque lembra, né? Esse 2 está multiplicando, eu passei dividindo. Bom, mas acontece o quê? Acontece que essa parte toda aqui, ó, essa parte toda dá justamente a sua alfa t, né? A sua curva alfa t. Produto interno com, e essa parte toda aqui te dá justamente a sua alfa linha t, né? Por definição ali, igual a zero. Tá? Ou seja, conclusão, né? Naquele seu candidato para mínimo, né, que é quando a sua derivada da sua g aqui é zero, que vai corresponder à derivada dessa expressão toda aqui igual a zero, né? O que acontece é que o produto interno, o que vai acontecer naquele ponto é que o produto interno da sua curva paramétrica em relação à derivada dessa curva paramétrica vai dar zero. Isso significa o seguinte, ó. Isso significa que a sua, nesse ponto aqui onde acontece isso, ó, e digamos que esse ponto aqui onde acontece isso, né, a solução disso aqui seja t0, né? Então, seja t0 a solução dessa equação, né? Ou seja, quando se aplica em t0 aqui é onde tem a solução, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte, ó, nós vamos ter alfa em t0, produto interno com seu alfa linha em t0, dando igual a zero, né?
E isso aqui, pelo nosso conhecimento de produto interno e lá da geometria analítica, quando o produto interno é zero, é porque o ângulo formado entre os vetores é 90 graus, ou seja, o ângulo formado entre esse vetor posição alfa t0 vai ser 90 graus, então vai ser ortogonal ao vetor formado aqui por alfa' de t0. E isso aqui é justamente o que você queria provar, né? Ele quer justamente falar que, olha só, o seu alfa de t0 ele é ortogonal a alfa' de t0, o que é a mesma coisa de dizer que o seu alfa de t0, produto interno, com o seu alfa', deixa eu ver aqui se vai pegar na webcam, não vai pegar não, o seu alfa' de t0, isso é igual a zero, né? E aí é conhecimento de geometria analítica que eu estou usando aqui, tá? E tem um detalhe aqui que ele fala que esse vetor aqui não é o zero, né? O vetor nulo, o alfa' de t0. Essa restrição aqui ela é útil porque, claro, né? Numa equação desse tipo aqui, ó, o vetor nulo sempre vai ser uma resposta, né? Porque se você botar aqui, ó, 0, 0 e 0, quando você fizer o produto interno vai dar 0, né? Mas aí ele está pegando a solução não trivial, né? Mas enfim, você chegou na solução, né? Que de fato o seu alfa em t0 ele é ortogonal ao seu alfa' em t0. Então a gente fez lá a interpretação geométrica no GeoGebra, fez aqui agora a demonstração algébrica, né? A gente fez aqui então os argumentos para você demonstrar o que você queria. E para você poder treinar, vou deixar um exercício que aplica as ideias desse teoremazinho aqui, dessa proposiçãozinha aqui, tá bom? Vamos lá, o exercício vai ser esse aqui que eu vou deixar para você, ó. Você vai ter essa curva parametrizada aí, e ele quer que você prove que essa curva em 2/5, né? O parâmetro 2/5, é como se o meu t0 aqui fosse o 2/5, vai ser o ponto em cima do traço da curva, que é o mais próximo da origem, e que o seu alfa' em 2/5 vai ser ortogonal ao seu alfa de 2/5, né? Pensando aí nos vetores que representam essas posições. Beleza? Então, se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição eu vou deixar umas dicas para resolver esse exercício aí. Vejo você nas próximas videoaulas e não esquece, deixa o seu curtir e inscreva-se no canal. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!